Hoje a gente vai conduzir um pilar essencial do Eleva: vitalidade. Vitalidade não é só ter energia por algumas horas, é ter disposição constante, clareza mental, presença, bom humor, sono que repara e um corpo que sustenta o dia com estabilidade. E isso é construído. Vitalidade é consequência das escolhas diárias e muitas vezes de fatores que passam despercebidos. Marcela, seja muito bem-vinda. E eu gostaria de começar, para esquentar, já com uma pergunta muito interessante. Para começar com o pé no chão, quando a gente fala de vitalidade, o quanto a epigenética pesa mais do que a genética na prática? É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Alessandra, Luci, Michele, poder compartilhar um pouco sobre o que eu entendo sobre a arquitetura e como que isso vai influenciar na nossa saúde, na nossa vitalidade. Então, a gente começar por esse tema aí da epigenética, porque é um tema que está sendo muito conversado hoje em dia na saúde, né? A gente sabe que não é exatamente a genética que vai determinar se a gente vai ter saúde plena ou não. E como que o ambiente pode influenciar, despertar certos genes na gente relativos à potência da saúde ou da doença. Então, como é a epigenética? Fala sobre como que o ambiente vai influenciar, nada mais importante do que a gente prestar atenção nos locais onde a gente habita, onde a gente vive, onde a gente trabalha. E daí eu vim falar com vocês um pouco mais sobre a arquitetura e como que isso vai influenciar diretamente aí na potência da nossa saúde ser plena ou não. O que é que a arquitetura pode influenciar aí na nossa saúde? Há uns tempos atrás, eu tive alguns problemas de saúde, há uns bons anos atrás, que eu pensei assim, poxa, eu cuido bastante da minha saúde, penso na alimentação, atividade física, no sono. Há muitos anos atrás, enquanto a internet não estava falando sobre isso, eu já tinha uma curiosidade, já estava estudando, eu sempre fui bastante curiosa em relação a isso. Aí eu trabalhava numa grande empresa e eu comecei a ficar muito doente. Eu falei assim, isso não é comum. Eu não ficava com muita dor eu estava tendo muita dor de garganta, dor de cabeça, ficava exausta no fim do dia, sendo que eram atividades que eu gostava muito de fazer e já estava acostumada com esse tipo de trabalho. Aí teve uma época que eu fiquei muito doente, falei assim, gente, tem uma coisa estranha. Não é só o estresse, a pressão do trabalho, o dia a dia, porque eu já estava acostumada com isso. Eu descobri o que estava me fazendo mal realmente era o ambiente onde eu estava trabalhando. E não eram as pessoas, era realmente o ambiente, a parte física. Aí eu comecei a estudar, isso aí já tem mais de 10 anos atrás, eu comecei a entender que vários fatores podem influenciar aí na nossa vitalidade, como, por exemplo, a iluminação do local, a qualidade do ar, né? Os campos eletromagnéticos, a gente pode entrar mais nesse assunto aí, o que seria isso? Essa parte da eletricidade que chega no local, os campos eletromagnéticos emitidos por fontes de Wi-Fi, tá? A geometria do ambiente, a psicologia do ambiente. Então, são muitos fatores que podem influenciar aí, diretamente se a gente vai ter uma saúde plena ou não. Então, foi a partir disso, de uma dor minha, que eu comecei a aprofundar mais nesses temas, né? Porque a gente, por exemplo, com a minha arquitetura, já tem mais de 20 anos aí na estrada, não é falado isso em faculdade, isso não é falado diretamente em outros locais que eu tinha trabalhado, então eu tive que correr atrás, né? Eu falei assim, gente, eu quero viver bem e viver durante muitos anos com uma saúde, assim, que eu consiga fazer as atividades, né? Aí, por isso, eu comecei a estudar essa área. Nossa, que fantástico, Marcela. Sabe que eu morei num apartamento no último andar, na cobertura, e eu vivia doente. Eu descobri que em cima tinham algumas antenas. E eu não sei se tem, né? Eu sei que o campo eletromagnético ele afeta, né, diretamente. Já tenho até visto alguns estudos sobre isso, que até vi ontem que algumas crianças numa escola, 8 crianças tiveram câncer e foi por conta de uma antena. E nesse local que eu morei, que tinha essas antenas, eu vivia doente, mas
eu tenho doença autoimune e a minha imunidade baixava muito. E a gente começou a pirar, né? A pesquisar, a usar vários mecanismos para estabilizar isso. E agora, aqui em Itajaí, eu moro perto, assim, tipo, sei lá, eu acho que uns 600 metros de uma antena de celular, da Oi, eu acho, não sei qual que é, mas eu fiquei, assim, super incomodada também com esse negócio, então a gente compra alguns dispositivos para colocar na casa, eu uso no celular também os chips, mas eu gostaria de saber se existe alguma coisa para ser feito para essas situações, porque a gente até ouve o barulho dessa antena, porque é muito perto, sabe? E daí agora você está falando do seu trabalho, que você ficou doente, tudo, e eu lembrei, achei que faz muito sentido a gente contar para as pessoas se existe como se proteger ou minimizar, né? Porque não é fácil você vender um imóvel ou trocar por conta disso, né? Sim, exatamente. E esse é um dos fatores onde as pessoas têm mais me procurado. Porque o que acontece? A gente tem que adaptar os ambientes de acordo com a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Eu digo assim, que a tecnologia é nossa aliada, ela não pode ser a nossa inimiga. A gente precisa de utilizar as antenas de celulares, igual, por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui justamente por causa dessa tecnologia, mas tem que usar de uma forma, eu digo assim, inteligente e estratégica. Como que seria isso? Igual eu falei assim, tem vários fatores que influenciam aí diretamente se a gente vai ter uma saúde plena ou não. Esse é um dos temas mais importantes hoje em dia, porque as nossas casas estão extremamente equipadas com vários equipamentos eletroeletrônicos que eles dizem inteligentes, que emitem a frequência de Wi-Fi. Então, não é só a antena externa, é o que a gente tem dentro de casa também. E tem como a gente fazer essa avaliação para ver se isso está influenciando realmente na nossa saúde? Tem. Não é só, às vezes, a questão da proximidade, né? Várias pessoas, geralmente, as pessoas estão me buscando, me procurando para fazer uma consultoria. O que eu faço? Eu faço a medição de vários fatores que podem estar influenciando aí no desenvolvimento de doença ou não. Esse é um dos fatores, né? Igual eu falei, tem a questão da iluminação, qualidade do ar, psicologia do ambiente, os campos eletromagnéticos. E como a gente sabe, eu tenho equipamentos onde eu faço a medição da potência que esses campos estão chegando dentro da sua casa ou do trabalho. Já tiveram casos, vou dar alguns exemplos para vocês, de construções onde a antena estava próxima, igual você falou, assim, 600 metros é muito próximo, as antenas são muito potentes, essas antenas de celular, porque elas têm que abarcar, geralmente, uma área muito grande, e que a antena não estava influenciando dentro da casa, da construção onde a pessoa estava. Às vezes era uma antena que estava a mais de 1 quilômetro, 2 quilômetros, que estava fazendo essa influência negativa. Então, esse é um fator. É interessante a gente poder medir. Se não puder fazer essa medição, o que a gente deve fazer? Se afastar dessas fontes. Mas, nós que moramos em grandes cidades, não tem como a gente, às vezes não tem como a gente afastar dessa fonte, né? E o que essa fonte faz na nossa saúde? Tem uma série de coisas assim que ela pode influenciar diretamente, como que eu diria? Tem vários estudos já, tem pessoas que são eletrossensíveis, e igual você falou, você consegue até ouvir o som, tem gente que não consegue ter esse tipo de sensibilidade, mas se você está sentindo mal, a gente tem que pesquisar e ver o que é essa fonte. Se os índices dessa fonte foram muito altos, o seu organismo vai entrar no estado de luta ou fuga, né? E um dos fatores que pode fazer você desenvolver uma doença é você ficar nesse estado o tempo todo de alerta, o seu corpo produz mais cortisol, né? Faz com que, por exemplo, nas noites onde você teria que recuperar a sua energia, as suas forças na hora de dormir, seu corpo continua nesse estado de luta ou fuga, produzindo cortisol, diminui a produção de melatonina. O que isso faz? Seu corpo não regenera, e aí sim abaixa a imunidade, isso que você chegou a relatar para mim. E tem como barrar esse tipo de influência? Tem. Se você não tem um profissional, uma ajuda para poder medir, para ver se realmente essa antena está influenciando dentro da sua casa, a melhor opção é se afastar, né? Se você já está sentindo. Mas como não tem como afastar? Tem como a gente fazer barreiras dentro de casa? Tem sim.
Então, o ideal é assim, as pessoas me falam, Marcela, mas eu vou ter que fazer uma reforma na minha casa? Não necessariamente. Tem uma série de medidas que a gente pode tomar. Agora, por exemplo, você identificou que tem, por exemplo, às vezes uma antena logo em frente ao seu quarto, há a possibilidade de você se afastar, mudar de cômodo para ser um outro local para dormir? Não tem como? Aí a gente já entra com estratégias dentro da arquitetura. Como eu também trabalho com interiores, eu faço com que isso a gente faça de uma forma onde que não fique nenhuma intervenção visível. Como que a gente faz isso? Eu não sei se vocês lembram aí das aulas de física, quando a gente ia lá no colégio, é criar uma gaiola de Faraday, que dentro de um campo eletrizado a carga é nula. Como que a gente faz isso? Criando uma malha metálica nesse ambiente. Aí você fala assim, não, Marcelo, você vai transformar a minha casa numa caixa metálica? Mais ou menos. Daí a gente tem que usar as estratégias dentro da arquitetura. Um exemplo legal que eu gosto de dar para as pessoas entenderem mais ou menos, ou, por exemplo, quando está acontecendo alguma chuva, um temporal, e você está dentro do carro, se cai um raio no carro, você leva um choque? Não. Né? Porque o carro está protegido. Não é por causa, tem gente que fala assim, Marcela, é por causa das rodas do carro, porque está isolado do chão, não. É porque o carro faz essa gaiola metálica, não é? Então a gente tem que traduzir isso daí para dentro da arquitetura. Aí tem uma série de estratégias que a gente pode fazer. Existem desde tecidos, tinta, malha metálica, tem um monte de coisa que a gente consegue diminuir essa influência desse campo. A gente às vezes consegue diminuir até um índice que é considerado adequado para o nosso corpo lidar com essa influência artificial externa, e tem como também, às vezes, até zerar esse campo, que é o ideal, né? O ideal é a gente ter o menor número de estímulos artificiais para o nosso corpo conseguir lidar. Aí tem gente que fala assim, nossa, Marcela, mas isso é tão novo, o nosso corpo não lida com o campo eletromagnético, não, eu nunca ouvi falar nisso. Nosso corpo lida assim, gente, o dia inteiro, o tempo todo. Todos nós somos seres elétricos, a gente emite campo eletromagnético, né? A pessoa que está dormindo do nosso lado está emitindo o campo eletromagnético. Tem uma série de... Os seres vivos emitem. Então, nosso corpo está acostumado a lidar com isso. Mas está acostumado a lidar com isso de uma forma natural. Agora, quando tem excesso de estímulo, o seu corpo fica o tempo todo tentando entender o que está acontecendo, né? Então, daí que é onde a gente tem que prestar atenção. E eu disse dessas influências externas, principalmente por causa das antenas, que a gente está vendo que isso aí está se multiplicando pela cidade, né? E cada vez elas estão mais próximas da gente. Antes a gente só via antenas super altas, né? Hoje em dia a gente já vê essas antenas colocadas nas fachadas dos prédios, e às vezes até numa altura da nossa altura. A gente já vê isso em postes metálicos no meio da rua, né? Então, é isso, gente, é tentar diminuir o máximo possível dentro da nossa casa, que é o local, e principalmente também nos locais de trabalho, que são os locais onde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida, né? A gente passa, gente, durante a nossa vida, mais ou menos 90% do nosso tempo dentro de construções. Então, tem gente que fala para mim, Marcela, eu não vou ligar para minha casa, não, é só minha casa, eu vou lá só para dormir. Você não vai lá só para dormir. Em média, as pessoas, pelo menos, deveriam dormir 8 horas por dia. A gente passa muito tempo dentro de casa. Se você passa 8 horas por dia, é 1/3 do seu tempo, do seu dia. Aí, fora isso, você vai para o seu trabalho. Então, os 2 principais locais onde você deve prestar atenção nisso é na sua casa e no seu local de trabalho. Então, Marcela, para eu fechar aqui, a casa, o local que a gente trabalha, que a gente mora, dá para ajustar de acordo com o ambiente, com a arquitetura, né? Que eu anotei aqui, mudar de quarto seria uma opção. Uma opção. Mas o quarto ficando muito perto, talvez não seja uma boa opção, né? Para o pessoal que está ouvindo. E não é só isso, né? A gente tem que prestar atenção na questão dessas influências externas, principalmente das antenas de celular, né? E dentro de casa, todos os equipamentos que emitem Wi-Fi. Tá. E para as pessoas entenderem o porquê, uma analogia boa também, essa onda de campo eletromagnético é a mesma do forno de micro-ondas. Então, tem gente que, como a gente não enxerga, a gente pensa assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Gente, não é só o coração que sente, não, é o corpo inteiro. Você não está vendo, mas seu corpo está sentindo. Então, para as pessoas imaginarem assim, poxa, é a mesma onda que sai do forno de micro-ondas, quando eu coloco a comida lá dentro do forno de micro-ondas, ele não esquenta? Faz isso com o seu corpo também.
Só que o seu corpo não é feito, a gente não é para ficar sendo, né? A pessoa vai sendo cozida o dia inteiro, mas não é só esse o efeito, né? Como eu falei, o corpo, principalmente um dos grandes efeitos, é o corpo ficar em estado de alerta o tempo todo. E daí tem aí vai ter um efeito em cascata assim do seu organismo. Tem outras coisas que vocês podem até explicar aí na parte da biologia melhor do que eu, né? Tem uma série de fatores, vários estudos já falando, por exemplo, o estímulo constante assim desses campos muito altos abre os canais de cálcio dentro da célula, né? As mitocôndrias não vão funcionar perfeitamente. Então, é isso aí. Essa parte você faz, né? Sim. E a gente tem que equilibrar todos os equipamentos também dentro de casa. Aí essa parte você presta para quem tiver interesse. Eu achei muito interessante, até eu tenho interesse, porque eu li, doutora Marcela, sobre a questão do cobre, como ele também neutraliza, né? Essas correntes. Essa malha metálica seria isso? Não tem nada a ver. Não necessariamente, né? Eu comprar um lençol de cobre, pesquisei na internet para me cobrir com ele. Então, tem tecidos também com fios de prata, que a gente consegue. Eu, por exemplo, eu ando com... Eu vou contar para vocês alguns dos segredos, né? Tem outros locais também, gente, que a gente passa por influências muito fortes. Imagina, eu vou dar um outro exemplo de locais onde a gente está, mas isso não é constante, né? Tem gente que faz isso mais constantemente. Igual, por exemplo, quando a gente pega avião, já viajar de avião. Vocês imaginam, hoje em dia, gente, dentro do avião já está liberado o uso de Wi-Fi, né? Então, pensa, você está dentro de uma caixa metálica no ar, onde o Wi-Fi está ligado. Imagina como que essas ondas reverberam ali dentro. Então, por isso que tem muita gente que fala assim, meu Deus, eu viajei de avião, foi uma viagem curta, mas eu tô tão cansado. Né? Isso é um dos fatores. Aí, o que eu carrego, gente? Tem muita gente que já utiliza isso, eu também utilizo. Eu utilizo uma mantinha que tem uma estrutura de uma malha metálica por dentro de prata, mas é um tecido comum, tá? Hoje em dia a gente consegue, parece que é um tecido, eu estou usando uma mantinha de algodão, onde eu protejo o meu corpo. Eu chego menos cansada no meu destino. Sabe? Ótima sugestão aí, amei, viu? A gente consegue isso na internet, tem uma série de empresas que já fazem. Tem umas que são mais confiáveis do que as outras, porque, por exemplo, quem não tem, eu tenho equipamento para fazer essa medição, mas vocês que estão aí ouvindo não têm, então vocês têm que buscar empresas de referência. Lá fora a gente consegue comprar, por exemplo, desde boné, roupa, tecido, roupa de cama. E, gente, tem muita coisa hoje em dia para poder ajudar a gente a lidar com isso. Mas, igual eu falo assim, a tecnologia é nossa aliada, a gente não precisa de ficar com medo, ficar assim, não vou andar na rua, que eu vou fazer só viagem de avião. Então, o que acontece? Se eventualmente você viaja, não tem nenhum desse tipo de dispositivo, tudo bem, o seu corpo vai sofrer, ele está acostumado a lidar com os estresses do dia a dia, aí você compensa de outras formas. Aí já sai da parte da arquitetura que eu posso ajudar, aí vai buscar a doutora Lucia, a Lê, Michele, né, para poder fazer esse detox, para melhorar a alimentação. Eu falo assim, gente, a saúde, para a gente ter uma saúde plena, é multifatorial, a gente tem que olhar várias coisas na nossa vida. Não adianta a gente prestar atenção somente, tem que prestar atenção na alimentação, com certeza absoluta, atividade física, no sono, né? As relações interpessoais que a gente tem, nesses momentos de estresse, mas lembrar também que a gente tem que fazer tudo isso, né? Aquela história. Tudo que vale muito, custa muito para a gente, né? A gente tem que dedicar. Então, além desses fatores, é prestar atenção nos ambientes onde a gente está frequentando. Inclusive, né, doutora Marcela, os suplementos que chegam de fora, até nós aqui no Brasil, eles também passam por toda essa radiação aí, né? É bem importante falar, existe, né, alguns... Eu utilizo uma tecnologia para melhorar quando eu tenho que usar um suplemento que veio de avião, então, assim, é bem complicadinho, mas existe mecanismo, né? Eu vou para a próxima pergunta. Sim. Natural, excesso de luz fria à noite, com celular, com telas, ritmo circadiano, como isso entra no pilar da vitalidade dentro de casa? Isso aí é um ponto também muito importante.
A hora que a gente está dormindo é a hora que nosso corpo vai regenerar, não é? É na hora que a gente vai recuperar as nossas forças. E tem se falado bastante dessa questão aí das telas à noite, né? Eu vejo que tem muitos profissionais preocupados com isso. E realmente é um ponto importante. Esse estímulo aí da luz à noite, a luz azul principalmente, ela faz com que o nosso corpo fique também em estado de alerta, né? A luz azul, ela demonstra, é como se fosse assim, para o nosso organismo, ele entende como se fosse a luz mais ou menos do meio do dia. Então é um estímulo tão forte que o seu corpo te desperta, né? Entrar nesse modo assim, porque geralmente, esse aí vem lá dos nossos primórdios, já começa a mexer no nosso cérebro primitivo. Geralmente, quando o homem primitivo estava, né, no meio da selva, assim, no sol de meio-dia, o que acontece? Ele tinha que ficar em alerta, ele tinha que proteger a família dele, ou então ele estava caçando, buscando comida. Então, o nosso cérebro, ele vem com esse dispositivo aí, gente, por mais que a gente não precise mais caçar, a gente não tem esses perigos da selva no meio-dia, mas o nosso corpo vai despertar isso. Então, se ele entende que a luz intensa, essa luz azul é a luz do meio-dia, o que ele vai fazer? Te botar em alerta, porque senão o leão vai te pegar. Mas só que você está dentro de casa. Aí o nosso corpo fica aí nesse impasse. Meu Deus, o que será que está acontecendo? Que eu estou tenso aqui, eu não estou conseguindo dormir. As pessoas também me buscam muito para essa questão aí, para dar uma consultoria de como melhorar o sono, né? A gente tem todos esses fatores que eu falei dessa questão da saúde, da alimentação, atividade física, né? Da suplementação, mas não adianta nada a gente fazer tudo isso e à noite a pessoa pegar o celular, ficar mexendo 10 minutos antes de dormir, tá com a televisão ligada, não é? Então são vários estímulos e tudo isso vai emitir luz azul. E tudo isso vai remeter o nosso corpo ao quê? A luz do meio do dia. É a hora que você tem que estar com a produção de cortisol elevada. Aí a pessoa não vai conseguir dormir direito. Ela pode até falar assim, Marcela, eu durmo, eu passo o final de semana inteirinho na cama, mas eu acordo cansado. Por quê? O seu corpo não entra na fase do sono regenerativo, que é a fase do sono onde produz mais melatonina. Não é? Isso aí vocês podem até me ajudar melhor aí com os termos técnicos. Mas é isso, é luz azul, é campo eletromagnético, a gente tem que criar um ambiente confortável na hora do sono. Então, se possível, gente, é a luz zero. Zero. À noite, é você falar assim, Marcela, eu ainda estou enxergando um vulto no meu quarto. Tá ruim? Tá ruim? Você tem que colocar a mão assim, ó, na frente do rosto, e se você estiver enxergando a sua mão, ainda tá ruim. É blackout no quarto, gente. No método Eleva, a gente bate muito nessa questão da rotina do sono, sabe? A gente pega na mão do nosso mentorado e vai ajustando, porque existe já, né, uma frequência no celular, nas telas, a dificuldade de impor o limite até a hora que você vai responder as mensagens e tudo mais. E tudo é celular, né? Tudo, tudo. E essa questão tem gente que também fala assim, mas Marcela, qual o problema de ter uma luzinha piscando do minha televisão? Eu falo para as pessoas, qual o problema de eu deixar a janela aberta e a luz Hoje em dia as cidades elas não ficam mais escuras, né? Tem tanta iluminação externa, principalmente dos postes de iluminação. Aí o pessoal fala assim, mas eu tô de olho fechado, eu não tô vendo nada. Mas a gente não tem só sensor de luz com os olhos abertos, é o nosso corpo inteiro, né? Nosso corpo inteiro ele tem sensor de luz. Tem estudos mostrando, assim, por exemplo, se a pessoa dorme uma luzinha de LED, assim, ó, próximo ao corpo, o seu corpo já fica em estado de alerta. Então, não basta só fechar o olho. Tem gente que fala, eu fecho o olho, eu coloco aquele tampão, assim, no olho, e mesmo assim eu não descanso. É porque é o corpo inteiro, né, gente? É isso aí. Campos eletromagnéticos e inflamação silenciosa. O que a ciência já aplica e o que ainda é exagero no discurso popular? Isso daí é uma linha bem tênue, assim. Não é exagero. Isso a gente sofre essas influências, sim. Quanto mais eu falo, o que a gente pode fazer? Eu digo, o ideal é a gente fazer as medições com os equipamentos e ver o que é que a gente tem que ajustar dentro da casa. Porque o nosso corpo, ele consegue lidar com os estímulos externos, mas tem um limite. Passou disso, ele fica em estado de estresse, certo? Então,
toda vez que a gente tiver alguma coisa eletroeletrônica ou algum equipamento com essa emissão, nós devemos prestar atenção, tá? E o que acontece? Aí todo mundo, às vezes, chega e fala para mim, mas Marcela, eu só tenho um roteador na minha casa. Mas o problema, gente, não é só esse roteador, porque não é só isso que você fica sendo bombardeado o dia inteiro. Tem o celular, tem o computador, tem a antena do lado de fora de casa, tem os roteadores, tem aqueles equipamentos de inteligência artificial também dentro de casa, que o dia inteiro as pessoas ficam conversando com ele. Então, o problema é que isso é o acúmulo de estímulo, né? Então, tem gente que vai falar assim, não, Marcela, mas eu não consigo evitar isso no meu dia a dia, no meu trabalho. O que eu faço? Então, pelo menos na hora de dormir, desliga tudo, gente. Tá na dúvida? Igual eu falei, tá na dúvida? Afasta. Ainda continua com a dúvida? Desliga. Pelo menos na hora de dormir. Se você não consegue ficar longe disso, então... e outra coisa interessante, que eu falei assim, que são pequenos estímulos, às vezes, o dia inteiro. E água mole em pedra dura, né, gente? Tanto bate até que fura. Então, tem gente que fala assim, mas eu não sinto nada, tenho 10 anos que a minha casa é toda tecnológica. Às vezes, gente, é o nosso corpo é inteligente, ele vai trabalhando, e as doenças têm período de latência, né? Às vezes não é de um dia para o outro, não é com uma semana que a pessoa vai ficar doente ou vai passar mal, né? Às vezes é aquele acúmulo durante os anos, né? Tem uma série de fatores que vão influenciar aí, desde da idade que a gente tem, o tempo que a gente é exposto a essas tecnologias. Igual eu falei, assim, elas são as nossas aliadas, então tem a forma correta da gente lidar com isso, sim. E tem muito estudo científico já comprovando a influência disso daí, gente. E essa parte que eu digo aí, essa ciência que eu estudo bastante, que é a biologia da construção, que é o estudo de como as construções afetam a saúde das pessoas, isso lá fora, em outros países, já tem muitos anos que isso é estudado. Aqui no Brasil, a gente também já fala disso, mas não é tão falado, né? Então, Marcela, desligar o celular, desligar o roteador é uma sugestão, né? Sim, sim. Se a pessoa está num hotel, ela pode desligar o celular ou colocar no modo avião, o que fica melhor para quem está nos ouvindo? O celular, gente, o ideal é na hora de dormir estar desligado, modo avião, tá? Porque aí ele não vai funcionar, né? O que tem gente que fala assim, mas eu uso o celular para eu acordar, para o despertador. Gente, eu digo assim, entra em algum site tipo Shopee, Mercado Livre, compra um despertadorzinho, a pilha, que é maravilhoso e já funciona. Mas tem gente que fala assim, Marcelo, mesmo assim, por causa da minha família, ou então eu trabalho na área da saúde, às vezes algum paciente pode me ligar. Então, o ideal é, gente, deixar o celular mais longe, assim, mais distante possível do seu corpo, né? Principalmente dessa região do tórax, da cabeça, deixar o celular, às vezes, em outro cômodo. Aí a pessoa fala assim, Marcela, mas eu vou ter que levantar para acordar, o objetivo é esse. Vai ter que acordar de qualquer jeito. Porque senão você acaba acordando na cama, fala e às vezes a pessoa acaba adormecendo. E aí, gente, o celular, apesar de, às vezes, ele estar só assim, com a tela desligada, ele está recebendo o campo eletromagnético. Tanto que às vezes a gente recebe uma mensagem em algum aplicativo, você está recebendo e-mail, então ele está o tempo todo trabalhando. Tá bom? Então, o ideal é, na hora de dormir, desligar. E outra coisa interessante, vocês estão me vendo aqui que eu estou usando fone com cabo. Isso eu já vi vocês falando também, né? O ideal, gente, usar o telefone com esses fones. Eu vi recentemente, né? As pessoas estão bem atentas a essa questão. Alguns influenciadores falando, vocês estão vendo os grandes atletas de alta performance, nenhum deles está usando mais fone de ouvido sem fio, você está vendo todo mundo andar com fio, mas por quê? Por causa disso, gente. O Bluetooth, né, dos fones, eles também emitem um campo bastante, bem forte, que influencia justamente também aqui dentro do nosso cérebro, nossas ondas cerebrais, afetando diretamente aí a glândula pineal. Então, fone. Essa é outra coisa interessante. Tá usando o telefone à noite, ou o dia inteiro, né, gente? Usar fone com cabo. Então, é melhor desligar ou colocar no modo avião?
Se possível, desligar tudo. Tudo. Porque tem alguns equipamentos que, apesar de a gente colocar, às vezes, no modo avião, ele funciona num segundo plano. Sabe? Tem alguns aplicativos, tem alguns celulares também, ou, por exemplo, às vezes instala algum tipo de malware, alguma coisa dentro, algum aplicativo que fica rodando no celular, tá? Mas, geralmente, esses mais conhecidos, eu já medi vários equipamentos, como o iPhone, da Samsung, que eles, quando você coloca no modo avião, eles não funcionam esse campo eletromagnético. Mas vai saber, hoje em dia tem várias marcas, né, gente? Então, o objetivo é local de dormir, menos estímulos artificiais possíveis. Ventilação e oxigenação. A casa respirar muda a performance mental e a disposição física? Com certeza absoluta, gente. Eu digo assim, até na questão simbólica, que a gente fala assim, quando a gente, por exemplo, as pessoas falam assim, eu tô com muitos pensamentos intrusivos, a minha vida não acontece, não tá tudo muito confuso na minha casa. Agora eu falo assim, gente, abram as janelas, abram as portas, deixe o ar circular, não é? Isso é fundamental. Além da questão de você melhorar a qualidade do ar interna, você melhora até o fluxo de ideias, gente. E tem gente que fala, isso é muito esotérico, Marcela. Não é, isso realmente funciona, não é? Quando a gente deixa os espaços mais fluidos, as ideias vêm e a gente consegue relacionar melhor com as pessoas. O que acontece? Às vezes, gente, as pessoas entram dentro de casa, chegam só para dormir, então a casa fica fechada o dia inteiro. Chega em casa, fecha a janela para dormir. O ar fica parado. Nós somos seres que também poluímos o ar. A gente respira, a gente transpira, né? A gente elimina certos compostos químicos no ar. E isso deixa, muitas vezes, gente, eu também vou com um medidor de qualidade do ar dentro das construções. Às vezes o ar de dentro de casa é 10 vezes mais poluído que o ar da rua. Isso é realmente muito sério. Então, todo dia a gente deixar pelo menos a janela um pouquinho aberta. Mas tem gente que ainda fala assim, não, Marcela, mas eu moro do lado de uma grande avenida aqui da minha cidade. Meu Deus, e esse ar aqui é muito poluído, eu não posso abrir a janela. Pode sim, gente, a gente tem que abrir. Principalmente, por exemplo, num período do dia onde o ar é menos poluído. Por exemplo, no início do dia, onde você não vê muitos carros ainda circulando na rua, abre um pouquinho a janela antes de você sair de casa. A gente fala assim, mas Marcela, fica o dia inteiro fora. Não. Gente, na hora acordou, igual tem o hábito, a gente acorda, vai raspar a língua, tomar água, escovar os dentes, ir ao banheiro. Então, coloca mais essa pequena atividade no dia a dia. Abre a janela, 5 minutinhos, deixa o ar circular, tá? E tem outras coisas dentro das construções também que poluem o ar. Né? Fora que eu falei dessas questões assim, da gente mesmo respirar e poluir o ar dentro de casa, né? Tem os produtos de limpeza, a gente às vezes usa alguns cosméticos, tem algumas espumas que liberam aquele... vocês já sentiram aquele cheirinho de espuma nova, de carro novo? Aquele cheirinho, gente, ele é tóxico. Às vezes a gente tem formaldeído nisso daí, benzeno. Então, o que acontece? Então, sempre funciona o seguinte, você não tem como fazer essa medição, o ideal, igual eu sempre falo, para a gente entender a situação da onde a gente está vivendo e quais são as melhores medidas para se tomar. Igual eu falo assim, a gente não tem que viver numa bolha, não, né? Se você não tem como, né, não tem um profissional próximo, assim, que entenda dessa área para poder te auxiliar, faz o seguinte, já abre um pouquinho a janela todo dia, tá? E tem uma série de recursos que a gente pode melhorar a qualidade do ar também. Essa é a mais fácil e é de graça, gente. A gente fala assim, Marcela, eu vou ter que mudar minha casa tudo. Não, abre a janela, já começa por aí. Né? Perfeito, então, Marcela. Se o quarto não tiver janela, que é o caso de um quarto aqui no meu apartamento, então tem que abrir as laterais, né? Exato. Tenta fazer. Às vezes as casas, você consegue fazer uma corrente de ar dentro de casa, né? A gente vai trabalhar o que a gente tem. Igual eu falo assim, o bom, né? Às vezes a gente não tem como fazer o ótimo, mas o bom não é inimigo do ótimo, né? Eu já vi a Michelle muito falando isso, e eu gosto muito das frases que a doutora Michelle fala a respeito, assim, da gente trabalhar com as ferramentas que a gente tem no momento.
Ah, eu tenho esse ambiente na minha casa que não tem janela, o que eu faço? Vamos pensar assim, o que é que pode fazer? Deixa eu abrir a minha casa, às vezes no final de semana dá tempo, vamos abrir todas as janelas e todas as portas, né? Claro. E outra coisa interessante também, eu falei disso às vezes no final de semana. Tem gente que fala assim, mas Marcela, eu não tenho muito tempo, é só final de semana. Final de semana já pode fazer uma grande diferença aí na sua vida. Não sei se as pessoas aqui já devem ter passado por isso, de às vezes no final de semana é o que tem tempo de arrumar a casa, né? Fala assim, só no final de semana eu vou passar um paninho na minha casa, eu abro as janelas. Não sei se vocês já passaram por essa situação. A gente arrumar a casa, fala assim, não, mas arrumar a casa, eu já estou tão cansado, eu vou fazer isso ainda, tá bom. Aí as pessoas falam assim, é o único tempo que eu tenho, mesmo cansado, eu vou fazer. E às vezes a gente, mesmo cansado, arruma a casa e no final da limpeza, do dia da casa, às vezes você senta no sofá ou na cama, assim, dá uma sensação de alívio, né? O corpo tá cansado, você fala assim, não, eu continuo cansado, mas que sensação boa. É isso que eu disse, gente, o efeito psicológico também da limpeza, né? Você deixar o ar circular, circula a energia da casa, a organização dos objetos dentro de casa organiza mentalmente, organiza as nossas ondas cerebrais. Então, gente, é terapêutico fazer faxina, viu? O pessoal fala assim, às vezes, você tá estressado, vai lavar uma vasilha? Gente, isso é literal, tá? Isso a gente organiza internamente. Uma casa pode acelerar o envelhecimento e, por outro lado, favorecer a longevidade com vitalidade? Quais fatores mais pesam na balança, doutora? Então, pode sim influenciar aí na nossa vitalidade. Igual eu falei assim, se a casa é um ambiente ou um local de trabalho que só te estressa, você fica o tempo todo nesse modo de luta ou fuga. Nosso corpo fica o tempo todo tenso. Então, se a gente puder proporcionar um ambiente mais agradável, né? E às vezes são com pequenas atitudes, como eu expliquei assim, às vezes só uma organização, abrir a janela, né? Aí depois a gente vai fazendo os ajustes finos, como essa questão aí, que eu falei que tem vários fatores, né? Quando eu vou fazer uma avaliação de cada ambiente de casa, às vezes eu olho uns 30 fatores diferentes, né? Que é igual quando a gente faz um exame de sangue para verificar a nossa saúde, né? Os pacientes chegam para vocês têm que entender como é que, às vezes, só vendo a parte externa, a gente não sabe o que está acontecendo interiormente, então tem que fazer um exame de sangue, né? Uma série de exames. A mesma coisa da casa. Às vezes você vê aquela casa assim, toda bonitinha, recém-reformada, mas quais são os fatores, às vezes, que podem estar influenciando aí nossa saúde? Então vamos prestar atenção o quê? Na iluminação natural e artificial. Não é só você comprar uma lâmpada branca ou uma lâmpada amarela, que vai ter gente que fala assim, põe lâmpada amarela lá na casa inteira. Não é isso. A gente tem que olhar uma série de coisas nessa iluminação artificial aí, né, para ver se ela é de qualidade. Não é só a questão da cor da luz, né? A questão da qualidade do ar, da organização do ambiente, da psicologia do ambiente, tá? Nessa questão aí tem gente que fala assim, Marcelo, você trabalha com sustentabilidade? Também, mas não é só a sustentabilidade que é o ideal dentro da casa, tem essa questão aí da saudabilidade. Então, dentro da construção, são muitos fatores. Até a questão da cor dos ambientes, dos objetos de decoração, da cor dos materiais de construção. Então, são várias coisas, gente. Igual eu falei, 90% da nossa vida a gente passa dentro de construções e desses 90%, 60% da sua vida é dentro da casa. É como se você pegasse a sua vida, vamos fazer uma conta aqui, né, por alto. 60 anos da sua vida, você entrasse dentro da sua casa, fechasse a porta e ficasse ali. Imagina você passar 60 anos acumulados dentro de uma construção e não prestar atenção nisso. Então, é muito além de só falar assim, Marcela, mudei para minha casa, coloquei uma cama, um colchão, uma geladeira, um fogão, já estou morando aqui, vou ter saúde plena. Não é tão simples assim, não. Né? Que se fosse tão fácil assim, gente, as pessoas todas estariam bem dentro de casa, ninguém estaria reclamando. Por exemplo, mais um exemplo que eu vejo as pessoas reclamarem para mim. Nossa, Marcela, eu passo a semana inteira trabalhando fora de casa, chega final de semana, eu não consigo ficar dentro da minha casa. Não sei o que é que acontece.
Às vezes a pessoa não sabe explicar exatamente o que é, mas ela não se sente confortável na casa dela. Porque o nosso corpo sente tudo, às vezes a gente não consegue expressar com palavras, né? Mas nosso corpo está o tempo todo aí, ó, em alerta, né? Que a gente está no... O corpo tem esse instinto aí de preservação. Ele vai compensar em outros fatores, né? Ele não vai saber, às vezes, por isso que é o ideal a gente ter o apoio de vários profissionais. Igual eu falo, eu não trabalho sozinha. Eu preciso de vocês, profissionais de saúde, para a gente conseguir fazer um plano adequado para a pessoa ter essa saúde, essa vitalidade, ter mais produtividade, boas noites de sono. E principalmente também, gente, dentro da casa é o local onde a gente cria os nossos laços de amor com a nossa família, com os nossos amigos, onde a gente regenera, né? Então, tem uma importância fundamental. Se a gente não quer passar assim só por essa vida o tempo todo, ficar remediando, eu estou sentindo mal e tal, você ter uma vida plena, agradável com a sua família, né? Afinal, todo mundo busca isso, né? Busca paz, saúde, felicidade, dessa conexão aí com a gente. Nós somos seres que a gente precisa das outras pessoas para ter essa alegria e ter essa vida plena. Então, o ideal é, vamos focar, né, na questão da saúde com vocês, junto com essa questão aí das construções. Eu acho, assim, fundamental. A tomada no lado da cama para ligar o abajur ou carregar os... Também não, tomada não. Não, o ideal, não, sabe? Eu falo assim, todos os estímulos artificiais. O quarto, ele tem que ter poucas funções, gente, né? Se você é casado, você desenvolver os laços de amor com o seu companheiro, com a sua companheira, e dormir. As funções do quarto é para isso, gente, né? Então, tentar tirar esses estímulos. Eu sei que hoje em dia, pela facilidade, a gente tem ali ao lado da cabeceira da cama, tem uma tomada, tem um interruptor. O que é o ideal? É fazer bons projetos, chamar os profissionais para poder fazer um projeto adequado, bons profissionais para executar, bons eletricistas, né? Porque, às vezes, um projeto que é bem feito, você não vai ter esse estímulo artificial ali sendo prejudicial. A gente pode, igual a gente sempre conviveu com tomadas, interruptores perto, mas na hora de dormir, celular longe, gente. Não fica carregando, ligando. Tem gente que coloca até um filtro de linha e liga um monte de coisa do lado, ele coloca ali do lado da mesinha de cabeceira, aquele tanto de coisa liga. Gente, não tem corpo que vai aguentar isso, não. É muito estímulo. Né? A gente não precisa, na hora que a gente está dormindo, a gente não precisa de tanto equipamento ligado lá da cabeça, não. Marcela, uma grande honra, um prazer enorme estar falando aqui com você. E quando a gente fala de vitalidade real, a gente está falando de recuperação e um equilíbrio aí, do que você falou tanto, desse sistema nervoso. Mas a gente fala sobre menos inflamação silenciosa e um organismo que consegue sair do modo de luta e fuga, desse alerta que existe, e entrar no modo de restaurar. Só que tem um ponto que muita gente acaba ignorando, que é o ambiente onde vive, né? A casa pode ser um lugar que te recarrega, ou um lugar que drena totalmente essa vitalidade, sem a pessoa perceber. Então, a minha pergunta é, se o ambiente está regulando essa expressão gênica, a casa pode reduzir ou aumentar essa vitalidade ao longo desse tempo, mesmo que a pessoa faça tudo certo na alimentação? Sim, com certeza. Porque o nosso corpo, apesar da gente eu estava falando assim, que para a gente ter uma saúde plena, a gente tem que observar uma série de fatores, né? Para se construir essa saúde, é um tijolinho todo dia. E o ambiente, a gente já sabe que através da epigenética, a gente chegou até a citar já aqui, o ambiente externo que vai ativar certos genes na nossa vida, o desenvolvimento ou não de certas doenças, e também potencializar a nossa saúde. Igual eu falei, a casa é um dos locais mais sagrados que a gente deve prestar atenção assim na nossa vida. Por quê? Ali você vai, principalmente, regenerar o seu corpo no momento do sono, né? E estreitar os laços com a sua família. Então, se você está dentro de um ambiente que não vai proporcionar isso daí, como que você consegue sustentar os outros pilares da saúde, né?
Não existe uma alimentação assim tão perfeita, uma atividade física tão perfeita que vai conseguir compensar os fatores externos que estão te adoecendo, não é? Às vezes você está lá se dedicando, comprando alimentos da melhor procedência possível, orgânicos, comprando as melhores suplementações. Se a sua casa, à noite, na hora de dormir, você pega o celular, liga a televisão, coloca um som intermitente, né? Às vezes tem um barulho de alguma coisa. Um exemplo muito legal que eu gosto de dar para as pessoas, durante o dia, se você está trabalhando e tem uma obra fazendo barulho, às vezes é só um barulho assim, intermitente, às vezes de um batuque, alguma coisa assim que estão perfurando a parede. Isso não incomoda? Não incomoda? Chega no fim do dia, às vezes você está exausto, você fala assim, ué, ontem eu trabalhei da mesma forma, me alimentei direito, fui à academia, eu cheguei até a dormir bem, mas eu fiquei escutando um barulhinho o dia inteiro de uma obra e hoje eu estou muito cansado. Então, ou seja, para a gente ter uma vitalidade, assim, que a gente fala assim com gosto, hoje eu estou me sentindo bem, né? Eu trabalhei muito, eu estou com o corpo cansado, porque a gente vai desgastar o nosso corpo, isso é normal, né? Mas para a gente regenerar, a gente tem que ter, por exemplo, uma boa noite de sono. Não adianta nada comer o melhor alimento orgânico do mundo se você não dorme bem, se o seu quarto não está proporcionando isso. Então, eu digo, esse é um dos pontos. Além da parte de descanso, que eu digo que é a mais importante, né? Às vezes, a parte de descanso na hora que você dorme, os outros tipos de descanso também, quando você está, por exemplo, desligando essa questão do estímulo do trabalho. Você chega em casa, você tem que desligar essa parte que eu digo assim, vamos entrar no modo agora casa, né? Você saiu do trabalho, você senta no sofá da sua casa. O que adianta você sentar no sofá da sua casa se você não consegue desligar do trabalho? Você já chega em casa, pega o computador, liga ele em cima do colo. Tem gente que chega em casa só para ter um outro estímulo, porque ela está tão acostumada com tanto barulho. Liga a televisão, liga o rádio, deixa um podcast rolando e faz tudo ao mesmo tempo. Eu falo assim, meu Deus, gente, eu não consigo fazer milagre, não. Eu falo assim... Muito estímulo, né? A pessoa chega e fala assim, Marcela, mas você foi na minha casa, arrumou tudo. Eu falei, mas tem a sua parte também, né? Tem que todo mundo colaborar para acontecer essa questão aí da gente buscar mais vitalidade. Aquela questão, né, que todos nós somos frequência e vibração, e essa ambiência onde a gente está ou se conecta, acaba interferindo completamente na nossa epigenética. É exatamente isso que você está falando, né? E, complementando isso, essa nutrição de uma arquitetura saudável tem algo em comum aí, né? Ambas podem ser inflamatórias ou acabar restaurando esse corpo. O que essa casa deve ser, nutricionalmente falando, né? O quanto essa casa é nutritiva para ter esses princípios de uma causa saudável. Então, é o que a gente Você falou muito falar. da parte que não deve ter. Agora, o que ela precisa conter? Ambientes. Eu digo que a arquitetura é muito importante essa questão. Quando o pessoal fala assim, Marcela, mas eu entendi a arquitetura como assim? Eu tenho que deixar a minha casa bonita, funcional? Sim, são fatores fundamentais. A beleza é fundamental, sim, a estética, sim, a funcionalidade também, mas essa questão aí da saúde é fundamental. Então, o que é que a gente tem que conseguir intercalar todos esses temas e todas essas áreas, né? Então, o que é que a gente deve fazer? Igual eu falo assim, quando você não tem um profissional para auxiliar nesse momento, fala assim, Marcela, o que eu posso fazer agora para melhorar essa questão aí da minha casa, do meu local de trabalho? Eu falo para as pessoas começarem com atitudes, às vezes, pequenas. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, Marcela, mas você está falando, eu tenho que mudar isso tudo da minha casa. Ai, meu Deus, a pessoa começa a entrar em desespero. Eu não vou dar conta, é muita coisa. Não, é o seguinte, vamos lá. Vamos começar com algo simples. Organização. Isso daí, claro que se a gente tiver profissionais para nos auxiliar, né? Tanto para fazer um bom projeto de interiores, de arquitetura, uma pessoa para te organizar na questão, te ajudar na questão da limpeza, na questão de colocar as coisas nos locais corretos,
Isso vai auxiliar demais. Mas se você puder começar com a organização do seu ambiente, uma coisa que eu digo, comece pequeno. Comece, às vezes, com a gaveta da sua mesa de cabeceira. Começa organizando ali, aquela gavetinha pequenininha. Se a pessoa falar que não tem tempo sim. Para de mexer no Instagram todo dia durante meia hora antes de dormir. Pega ali 10 minutinhos, abre aquela gavetinha, começa pequeno nessa gaveta. Questão da organização, fundamental. Ah, Marcela, por enquanto eu também não consigo fazer intervenções, não consigo trocar minha cama, que está desconfortável. Então eu falo assim, vamos para outro fator, organização, limpeza. Limpeza. Tudo isso já começa, com esses pequenos passos, você começa a dar uma questão assim de clareza mental. E aí as outras ideias, você vai começar a ter mais energia para dar os próximos passos. A gente tem que começar, eu acho que, pela minha experiência, eu vejo que a gente começar com as atitudes que demandam talvez menos energia, porque a pessoa às vezes já está com a energia bem baixa. Isso acaba te estimulando, né? Aí começa a entrar naquela questão do ciclo virtuoso, né? Organização pequena, começa com a sua gaveta na parte da arquitetura. Não consegue nem com a sua gaveta, eu falo assim, então o que é que você consegue começar uma coisa pequena? Entrou dentro de casa, a primeira coisa que você faz, você larga a sua mochila, a sua bolsa, de qualquer jeito. Ai, chego, estou cansada, larguei minha bolsa aqui no chão. Não, põe a bolsa em cima da mesa. Isso já é a questão. Elege um local para você chegar e colocar assim, vou colocar em cima dessa mesa. Vou colocar em cima dessa bancada. Vou pendurar a minha bolsa. Elege para você começar a entrar dentro da sua casa. São pequenos fatores que, às vezes, no final do dia ou no final de um ano, você fala assim, gente, eu fiz muita coisa. Só dessa atitude aí de eu chegar em casa e já começar a dar informação para o meu cérebro que eu entrei num espaço onde eu estou seguro, onde eu posso descansar e onde eu posso relaxar, já é muito importante. Às vezes, só esse fato de você fazer isso durante um ano, todos os dias, eu cheguei e coloquei minha mochila na mesma cadeira na minha casa. Isso aí já vai fazer um efeito positivo. Então, gente, não é? Então, às vezes você não precisa de fazer grandes intervenções. É aquelas, às vezes, pequenininha ali todo dia. Fazer aquele pouquinho dos 5 minutos que você chega e fala, por que eu vou adiar isso? Faz agora, faz nesse momento e organiza. E aquela, tem um ditado que fala, né? E do jeito que você organiza a sua casa do lado de fora, é como se a atitude mental está por dentro, né? Exato. Então, a gente pode tentar fazer o contrário também. Vamos tentar colocar do lado de fora toda essa organização, que a mente, naturalmente, ela entra numa certa organização. Perfeito, doutora Luci. É exatamente isso. Tem estudos mostrando assim, gente, que até quando você está arrumando, organizando, reformando a sua casa, a movimentação dos órgãos internos, a gente literalmente sente, eu não sei se vocês já passaram por isso, às vezes a gente fica com incômodo da mudança. Tem muita gente que começa a mudar o local de trabalho, a reformar a casa, a pessoa fica extremamente irritada e fala assim, meu Deus. Claro que toda obra demanda um esforço, né, gente? A gente sabe, tem aquela questão da sujeira, de você se organizar, de você investir o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, mas também tem a questão, assim, você está movimentando as suas organizações internas. Por isso que, às vezes, as pessoas ficam irritadas. Às vezes, a obra está fluindo tranquilamente, mas a pessoa está assim, nossa, eu estou numa angústia. É porque você está mudando os seus estímulos externos. Então, isso pode ser um fator positivo ou negativo. Tanto que tem gente que eu pergunto, às vezes, para o meu cliente, eu faço uma anamnese, né? Eu converso com as pessoas e falo assim, quando você sai da sua casa e vai de férias, vai para algum hotel, você dorme melhor ou pior? Aí a pessoa fala assim, quando eu viajo de férias, é uma maravilha, eu durmo bem, eu fico feliz. A pessoa acha que é só porque ela está dormindo em outra cama. Pode ser também. Ou então, às vezes, essa cama nem é tão confortável como a cama que ela tem dentro de casa, mas você está mudando os estímulos, você está fazendo o seu cérebro buscar outras referências, né? Então, isso é importante também, né? Certo. Falando ainda nessa questão de ambiência, materiais tóxicos, mofo, os cheiros, os odores invisíveis,
como isso impacta na imunidade e essa energia do dia a dia que acaba influenciando. Você acha que isso faz sentido? Muito sentido, muito sentido. Mofo, por exemplo, né? Mofo, nossa, isso pode desencadear uma série de doenças respiratórias, alergias na pele, desencadeia e abaixa a sua imunidade e aí abre a porta para várias outras doenças, né? Ela não tem como ser eliminada, por exemplo, de uma parede, um mofo preto que está naquela parede. Como que a gente elimina aquilo? Aí a gente tirando. Tem que investigar. Muitas vezes essa questão aí de umidade, de você ver proliferação de mofo, é questão de umidade no ambiente, né? Por isso que eu falo assim, importante deixar o ar circular. Às vezes o ambiente está muito úmido, isso propicia o desenvolvimento desse tipo de micro-organismo, né? Ou então do fungo, alguma coisa, ou o desenvolvimento de alguma bactéria. Então, o ideal é assim, limpeza é fundamental. Se você está com alguma fonte de mofo ou de fungo visível, você tem que eliminar. Muitas vezes, a gente também, isso aí é invisível, né? Os esporos a gente não consegue enxergar. Então, por isso que é legal fazer uma avaliação mais minuciosa do espaço, né? A gente tem que identificar todos esses pontos têm que ser eliminados. Não dá, gente, para ter saúde, dormir num quarto onde você vê uma parede mofada. É impossível você ter saúde plena nesse ambiente, né? E fora que tem gente que fala assim, não, mas só me dá uma alergiazinha, só fico coçando o nariz. A gente tem vários tipos de fungo, vários tipos de bactéria, pode desenvolver doenças que às vezes são irreversíveis, pode fazer algum tipo de dano no pulmão. Eu tenho caso de cliente assim, que deu mofo num armário que ficou fechado, e ele falou assim, vou lá limpar, não tem problema nenhum. Tem problema sim, gente. Ele não sabe que tipo de mofo de bactéria que ficou ali se reproduzindo. O que aconteceu? Ele foi lá, não contratou uma empresa especializada, era um caso assim que o armário estava com mofo verde, branco. Ele achou que só de pegar um produto de limpeza, e fora que as pessoas às vezes pegam um produto de limpeza e não leem as especificações, aí faz um super coquetel de pega água sanitária, pega um desinfetante, um detergente, aí põe um cheirinho de eucalipto artificial, não sei o que, pega aquilo tudo com as mãos sem proteção, e a pessoa foi retirar aquele mofo. O que aconteceu? Ela teve um problema nos pulmões, intoxicou, tá? E teve lesões que ela nunca mais respirou da mesma forma. Não só dos esporos, do fungo, mas também das substâncias químicas que existiam nessa baguncinha que ele fez nesses produtos, né? Isso é outra coisa que a pessoa deve prestar atenção. Na hora de fazer a limpeza, eu estou incentivando a limpeza, gente, mas pelo amor de Deus, se for usar algum produto químico, leia as instruções. Perfeito. Importantíssimo você falar isso, porque tem a ver com a próxima questão minha também, já linkando com essa parte de limpeza. Microbiota intestinal e microbiota da casa, existe uma relação prática? E quando falamos de vitalidade e inflamação? Sim, eu digo que a casa é como você pode usar a analogia do corpo, né? Então, por exemplo, se a pessoa está, às vezes, com algum problema de dente, pode influenciar no corpo inteiro. Na casa, se você está com problema, igual a gente citou agora, de fungo no quarto, vai interferir na casa como um todo. A casa a gente tem que entender como um ser vivo, certo? Às vezes você tem um problema, igual eu falei, esse problema de mofo no quarto vai interferir o quê? Nas suas relações, na sua saúde, você não vai dormir direito. Aí na hora que você vai caminhar para a cozinha e fazer o seu alimento, você não está com disposição, você não vai fazer as melhores escolhas de alimentação, né? Se a pessoa está muito cansada, o que é que as pessoas buscam muito? Alimentação rápida, fácil, com alto índice glicêmico. Vai buscar mais o quê? Péssimas escolhas. Vai fazer aquela comida de micro-ondas que não é tão saudável. Vai buscar açúcar, né? Então, se a sua casa não está saudável, você acaba fazendo escolhas piores também. Perfeito. E aí, se você tivesse que resumir, aí qual que é o grande ladrão, o grande vilão dessa vitalidade dentro de uma casa, das casas que a gente tem hoje em dia de todo mundo? Você elegeria qual o pior deles?
não tem um fator só, sabe, doutora Lucina? Uhum. Não tem jeito. Igual da nossa... claro que tem os piores, né? Piores. Igual, por exemplo, da nossa... Eu gosto de usar a analogia do nosso corpo mesmo, né? Tem os fatores particulares, individuais. Mas eu acredito que, assim, o Wi-Fi os piores acabou acontecendo no mundo inteiro, coisa que não existia antigamente, mas que elas vieram com toda a força e a gente não tinha essa influência tamanha, né? Essa eu acho que foi a que chegou por último e que talvez ela esteja influenciando demais, né? É o campo eletromagnético, gente. Eu acho que esse é um dos fatores que tem mais influenciado aí. Juntando com essa questão, e se você, né, se a pessoa pudesse escolher uma coisa só para melhorar essa vitalidade rápida, seria sono, ar, luz ou materiais? Qual você escolheria para a pessoa melhorar essa casa? Sono. Principalmente o sono. Arrumar o quarto onde ela dorme. Perfeito. Tem várias estratégias. Eu falo assim, nem todo mundo tem que fazer tudo, não. Ainda tem um outro fator, né? Que eu não cheguei a citar ainda aqui, muito interessante. Tem a parte da influência das energias que vêm direto da Terra. As energias telúricas. E tem muita gente que fala assim, Marcela, isso é só coisa esotérica, tem gente que não sabe o que fala. Não, gente. O planeta Terra também, ele é um ser vivo, né? Ele emite diversos tipos de campo. Dentre eles, o campo eletromagnético. Essas energias telúricas. Telúricas quer dizer o que vem da Terra, né? Então, por exemplo, se a sua cama está num ponto onde embaixo dela está percorrendo algum rio subterrâneo, você também não vai conseguir entrar no modo regenerativo de sono, gente, entrar no sono REM. Né? É porque drena, além dessas questões que eu digo assim, dos campos sutis, tem a questão do campo eletromagnético. A água, quando ela está em movimento, gente, ela libera elétrons. E se você está dormindo imagina o seu corpo, na hora que você deita para dormir, ele diminui as funções, né? Ele tem que descansar. Então, se o seu corpo começa a ter um certo tipo de influência, está ali o tempo todo gerando um campo, os elétrons estão circulando, ele fica nesse modo aí, ó, ligado aí de luta ou fuga que a gente tanto está falando aqui, você não vai dormir. Então, ainda tem que pesquisar esse outro ponto. E como que faz isso? Aí já é através da radiestesia. Eu faço esse tipo de pesquisa também para ver se tem, porque isso daí não é visível, né? A gente não consegue, a gente não vai escavar de baixo. Às vezes a gente escava o terreno. Mas quando não tem essa possibilidade, a gente tem que entender o que é que tem ali de baixo também. Escolher o ponto certo para construir sua casa é essencial, então. Porque aí você vê as geopatologias existentes e escolhe, inclusive, o melhor ponto de melhor energia para o teu corpo também, né? Fabuloso isso. Exato. E isso daí, gente, é uma, eu posso dizer, chamar de ciência, assim, isso é estudado em outras culturas. A gente, às vezes, aqui na cultura ocidental, não fala muito, né? Tem gente que chega assim, Marcelo, o que você faz é Feng Shui? Eu faço também. Mas, assim, o Feng Shui, o que acontece? Os grandes mestres mais antigos, às vezes as pessoas não entendem os princípios, porque às vezes é numa linguagem que eu diria, eu vou dar de uma forma mais simples aqui para falar, como se fosse, às vezes tem gente que fala assim, é muito poético isso, Marcelo, porque às vezes eles não tinham os termos científicos para explicar o porquê aquele terreno iria influenciar na sua saúde de modo negativo. Mas hoje em dia a ciência já explica vários conceitos aí do Feng Shui, né? Então, as pessoas antes, elas observavam a natureza, como aquilo influenciava no corpo delas, e daí tiravam as conclusões. A sabedoria popular, gente, não é à toa que ela é passada aí de gerações, várias gerações, né? Porque a observação, sempre pensa nisso, né? Os nossos amigos aí da saúde falam muito assim, que a gente tem que observar, eu aprendi isso fazendo a pós, junto com a Michelle, né? E a gente tem que observar os exames sim, mas a clínica é soberana, não é? A gente tem que observar como que o nosso corpo reage com os estímulos externos. E é isso que os grandes mestres do passado faziam, né? Maravilhoso. Marcela, eu amei demais. Riquíssimo
tudo que você trouxe para a gente, e dá para a gente entender, perceber o quanto a casa ela pode ser terapêutica, né? Ela pode trazer uma diminuição dessa inflamação que existente no nosso corpo, na nossa casa, melhorar o sono, favorecer aí a nossa recuperação, que são as bases diretas dessa vitalidade que a gente prega tanto dentro desse nosso sistema que é o Eleva. Eu não tenho nem como agradecer. Muito obrigada pelas suas palavras. E agora vamos com a Michele. Maravilhoso. Quanto conhecimento, quanto aprendizado, né? Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Realmente é uma honra, né? Nós marcamos aí algumas vezes e a nossa agenda finalmente bateu. Maravilhoso. E agora é o momento onde a gente realmente está complementando esse pilar tão importante que eu falo que é a vitalidade. Porque às vezes a gente faz tudo tão certinho e sempre sente que está faltando alguma coisa. E esse ajuste fino do ambiente, com essas dicas que você já tem dado aqui para a gente, do que colocar, do que tirar, e observar ações, pequenas ações, eu sempre falo muito dessa questão do começa pequeno, mas mantenha constância, fazer o que a gente pode com o recurso que a gente tem, realmente são detalhes que vão fazendo aí uma grande diferença no nosso dia a dia, né? E nós vimos aí algumas dicas preciosas que você deu, até inclusive sobre o fone de ouvido, que eu observei esses dias, até é importante fazer uma colocação. A gente tem que observar quando a gente compra o fone de ouvido com fio, que ele não tenha Bluetooth, porque a grande maioria você está achando que está fazendo bem, mas ele só funciona com o Bluetooth. A hora que você coloca, ele já dá a conexão com o Bluetooth. Aí não muda muito do sem fio, não é verdade? Então tem que ser realmente onde você vai desligar o Bluetooth e aí sim vai funcionar sem ele. Porque eu passei por isso esses dias. O meu fone tinha dado problema, minha cachorrinha tinha degustado ele como aperitivo. E aí acabou que eu precisei comprar outro, e aí eu me atentei que não tinha mais a marca que eu tinha comprado, e fui observar, e cadê? E aí resumindo, deu um trabalhinho, mas eu consegui achar uma marca que tinha sem o Bluetooth mesmo, ele tinha opção com e sem, e eu desligava, e aí realmente ele funcionava. Então, acho que é uma coisa que é importante a gente estar colocando para o pessoal, e eu acho que é muito bacana. Eu tenho duas perguntas assim juntas, né, sobre o que a gente pode estar fazendo aí no dia a dia, incluindo sobre a questão do que o pessoal fala muito, de estar usando aquele lençol de alumínio embaixo do colchão, se ele ajuda ou não, se ele tem alguma função, acaba funcionando ou não, e os orgonites, que a gente vê muito o uso nos consultórios, nas casas, a questão do cobre, até inclusive acessórios de cobre, né? Tiaras de cobre, correios, enfim. Eu queria muito ouvir a tua opinião, até que ponto isso é benéfico, se é neutro, se não é muito bom algum deles, sobre qual a tua posição, né, como arquiteto, especialista em biologia da construção, sobre esses recursos. Eu acho válido a gente utilizar uma série de recursos. Eu digo que tem alguns que não têm influência diretamente na arquitetura. Teria diretamente, assim, para fortalecer o seu campo sutil, certo? Porque tem gente que me fala assim, Marcela, eu também utilizo uma série de estratégias, desde das que a gente consegue medir com os meus equipamentos eletrônicos, né, dispositivos que eu coloco, por exemplo, na rede elétrica da minha casa, até esses outros dispositivos, como, por exemplo, a gente coloca alguns selinhos no celular, né? Tem a questão do orgonite, dos cristais, essas questões das telas metálicas, né? O que eu digo? Que tudo é muito válido. Tudo é válido. Esses pontos que a gente não consegue medir com os equipamentos, eu digo que, principalmente, a gente vai ter que utilizar da nossa sensibilidade.
Se você sente, né? Não é só isso que a gente deve avaliar, tá, gente? A gente tem que também, para complementar, que isso está te fazendo bem, você se sente um pouco mais confortável no espaço, é válido. Eu utilizo selinho, essas coisas também utilizo. Tem coisas que a gente só consegue medir através da radiestesia, não com os equipamentos eletrônicos, tá? Aí a gente consegue a comprovação através de biorressonância, através da radiestesia, através de os outros equipamentos que a gente utiliza. Aí sim, com esses dispositivos físicos, por exemplo, eu coloco numa rede elétrica da minha casa, aí eu pego lá o meu multímetro, eu vou mostrar, olha só, não está tendo oscilação da energia. Então, tudo sim é válido, mas a gente não pode colocar eles, que eles têm a mesma função e vai agir exatamente, por exemplo, para baixar o campo eletromagnético. Igual tem gente que me fala assim, Marcelo, eu coloquei um selinho no meu celular, eu estou colocando uma pedra de turmalina negra do lado do meu roteador, e agora está tudo resolvido. Não é bem assim que funciona, né? O campo sutil pode estar funcionando perfeitamente, você vai medir ele através da radiestesia, através de uma biorressonância, mas se você faz todos esses recursos, seu celular ainda continua funcionando, todos os equipamentos continuam ainda funcionando, ou seja, você não bloqueou o Wi-Fi, correto? Né? Então a gente tem que utilizar todos os recursos possíveis. Eu digo, igual a gente estava conversando aqui, você também fala muito disso, né? Doutora Michele, aprendi muito com você. Essa questão assim, o bom não é inimigo do ótimo. Então, se a gente tiver todos esses recursos para poder utilizar, vamos utilizar. Tá bom? Muito bom. E tem outra coisa importante também, por exemplo, o pessoal fala assim, dos orgonites, dos cristais, funcionam sim. Aí a gente entra já num outro tema que é bem longo também, tudo que a gente puder fazer referência à perfeição da natureza, né, gente? O cristal, ele tem uma série de referências aí relacionadas à geometria sagrada, proporção áurea, tudo é válido, tá? Mas ter um método só para medir a influência dessa energia, eu acho complexo de falar, mas vamos lançar mão de tudo que a gente tem. Muito bom. Até porque, né, Marcela, muita gente se alimenta bem, né, faz suplementação, treina e mesmo assim acaba se sentindo muito exausta, sem energia, sem a vitalidade. E eu percebo que um dos sabotadores da vitalidade é realmente essa questão bioelétrica, porque nós utilizamos diariamente sempre calçados que acabam afetando essa condutibilidade elétrica. E às vezes muitas pessoas não têm contato, por exemplo, com uma grama, mas eu até aprendi com você, inclusive, que as pessoas às vezes só de passar por uma árvore, a importância de tocar e até mesmo a questão de regular a frequência cerebral pelo simples fato de observar vários tons de verde na natureza. Exato. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, a gente equaliza nossas ondas cerebrais, né? Não é à toa, porque muitas vezes a gente está trabalhando, fica às vezes na frente do computador o dia inteiro, né? O seu foco está sempre, às vezes, a uma mesma distância. O fato de você caminhar na natureza, né, e ver os diferentes tons de verde, as diferentes profundidades, faz o seu globo ocular, o seu olho trabalhar, né, de forma a ter diversos estímulos. Então, é importantíssimo a gente buscar esse tipo de referência, assim. Essa questão, eu gosto muito de falar do aterramento, né, que as pessoas falam assim, mas eu vou sair abraçando árvores, isso é muito hippie, Marcelo. Não é, gente, isso é científico. Tem o lado sutil, espiritual, esotérico, tem muitas coisas aí, entre o céu e a terra que a gente não sabe explicar. Mas também tem a parte científica, gente. Quando a gente faz literalmente o aterramento, igual tem o aterramento da casa, a gente não tem, às vezes, na casa, a gente vê, principalmente agora que está nessa época de chuva, não tem aquelas barras de metal nas casas do para-raio, e quando o raio atraído assim, bate, ele vai direto para a terra. É mais ou menos essa conexão, né? Nessa mesma proporção e intensidade, né, gente? Porque a gente não está recebendo um raio, mas nós ficamos nós somos seres elétricos. Quando a gente consegue encostar numa árvore, às vezes na rua,
Você faz essa conexão de você com a Terra e faz essa transferência de elétrons, né? Tem essa parte aí. Então, isso é fundamental. Michele falou um ponto assim, fundamental. A gente ficou o dia inteiro andando com calçados emborrachados. Chega em casa, você tira o sapato do trabalho e coloca o quê? Um chinelo emborrachado. Né? E até uma confusão, né, Marcela, que acontece muito. A pessoa, quando ela está naquele ponto que ela está dando choque na sociedade, você encostou, já está. Não é excesso, né? É falta de elétron, é falta de botar o pé no chão. É uma confusão muito grande que as pessoas acham, né? Às vezes, não, na verdade, está faltando, né? Tá faltando, exato. Por isso que quando a gente encosta, às vezes, alguém assim, dá aquele choquinho, né? Fala assim, ai meu Deus, o que é isso? É porque o elétron tá passando, gente, procura o caminho. Qual é o caminho mais curto? É a próxima conexão, por isso que a gente toma choque. E às vezes todo mundo fica assim, gente, agora nem tanto, porque o clima tá mais úmido, né? Então a gente consegue fazer essa transferência pelo ar. O clima muito seco, a pessoa fala assim, nossa, meu cabelo tá com muito frizz. Ou seja, tá faltando elétron em você, vai pisando na grama, vai abraçar a árvore, gente. Não precisa abraçar, não. Encosta a mãozinha assim, que você tá com vergonha. Só encosta o dedinho na árvore, já vai fazer. Já teve gente que me pergunta assim, Marcela, eu posso encostar numa planta qualquer? Não, gente, tem que ser a planta que está no solo, né? Para você fazer essa conexão. Não tem planta. Gente, a gente consegue, a gente arruma. Tem gente que fica dando muita desculpa para mim, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Tá passeando ali na rua rapidinho, assim, gente, com um minutinho que você encostou ali, você já faz. Tanto que é tão rápido isso que quando você encosta em alguém, você não fala assim, meu Deus, tomei um choque. Encostei no carro, tomei um choque. Né? Então é muito rápido. O corpo avisa, né? Ele dá sinais. Essa questão do cabelo é muito comum. A gente vê quando as pessoas usam roupas que não são de tecidos naturais, à base de poliéster, principalmente. A gente observa muito essa questão dessa eletricidade, né? Essa carga estática aí do cabelo. Até a hora que tira a roupa, chega até a cantar. Então, o pessoal vai ficar trabalhando o dia inteiro com aquele tecidos até que atrapalham a transpiração, que é um momento tão importante, né, para a gente poder liberar aí a parte dos xenobióticos, enfim, que inclusive até é uma cultura ancestral, essa questão de poder transpirar, de ter o contato com a natureza, né? Você falou muito da questão do Feng Shui, a gente percebe que isso vai lá atrás, né? Chega até a medicina ayurvédica já usava, né? O Vastuvidya. Isso, para a questão da organização. Então, o ambiente ele sempre vai estar influenciando de uma maneira direta. E às vezes as pessoas negligenciam isso. E uma coisa que eu queria ver com você falou muito do quarto ali, que o quarto, eu concordo plenamente com você. Tirei a televisão do quarto, é uma coisa que não sinto falta. Deixo a luz amarela para ler o livro, para o sono, enfim, eu acho que isso é muito importante ter esses micro hábitos que vão estar induzindo suplementação. Mas eu queria abordar um outro ponto. Os bebês, os nenenzitos pequenininhos que não têm ainda aquela imunidade que a gente tem, que está tendo toda uma formação, como que fica com toda essa tecnologia, aonde a gente vê babá eletrônica, câmera, microfone, e eles não têm, né, toda uma formação ainda tão em desenvolvimento. Como que esse campo afeta e o risco que esse bebê pode correr por causa desse excesso de tecnologia que nos ajuda, que nós precisamos ser amigos da tecnologia, só que precisamos ter essa consciência e também estar utilizando os recursos que nós temos, né, em nossa mão hoje para poder amenizar esses riscos e não prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Doutora Michele, você tocou num ponto fundamental, essa questão do quarto para as crianças. Como você disse, elas não têm como, às vezes, expressar verbalmente, né? Às vezes é um bebezinho. Mas um dos fatores que você já pode ver se seu bebê está incomodado, alguns clientes já me procuraram falando assim, Marcela, meu bebê não dorme no quarto dele. Ele está tendo muita dificuldade, essa questão de treinar o sono, eu não estou conseguindo lidar com isso direito. Às vezes o bebezinho, você coloca ele no meiozinho da cama, as pessoas colocam até aquelas barreiras com a almofadinha, mas chega no outro dia de manhã, o bebê está lá na cabeceira do bercinho. Por quê? O bebê, gente, às vezes não consegue falar, mas o corpinho dele é inteligente. Ele vai se movimentando até o local onde ele fica mais confortável. Isso é muito sério, gente. O pessoal tem feito dos quartos dos bebês como se fosse um local
ultra tecnológico, às vezes tem mais tecnologia dentro do quarto do bebê do que no restante da casa. A pessoa coloca uma câmera com Wi-Fi, coloca aqueles equipamentos inteligentes, não estou querendo falar o nome deles, assim, mas tem vários que ficam conversando com o equipamento o tempo todo, né? Aí coloca vários tipos de iluminação no quartinho de bebê, porque para colocar o quartinho bonito, aí coloca a iluminação no teto, na parede, debaixo do berço, aí tem uns brinquedinhos, aí tem uma série de, às vezes, elementos plásticos que colocam dentro, e tem aquele cheirinho, sabe aquele que eu falei, aquele cheirinho de sofá novo, de carro novo, de colchão novo, aquilo tudo vai influenciar no corpinho do bebê. E é o momento, o bebê está desenvolvendo todos os seus sistemas, todos, o neurológico, está desenvolvendo a imunidade, né? Está entendendo o espaço, como ele parte pertencente, interagindo com aquele espaço, e ele fica, às vezes, em modo de luta ou fuga, porque o corpinho dele não está entendendo. Aí libera cortisol, não libera, ele não consegue produzir direito os hormônios de crescimento, de regeneração, a melatonina. Aí o que acontece? Isso pode, se você não faz no quarto de uma forma correta, fazer danos irreversíveis, gente. O jeito que você faz o quartinho do seu bebê pode influenciar em como ele vai se sobressair no vestibular da vida, no Enem, daqui a 15, 20 anos. Porque ali é onde você está desenvolvendo todos os seus sistemas, seu corpo está desenvolvendo. Então, isso é muito importante. Tanto que até eles falam assim, não dá celular para criança, não é? Porque ele coloca próximo ao cérebro, a caixa craniana da criança, ela é mais fina do que a nossa, então o corpinho da criança é extremamente permeável, né? Todos os estímulos as crianças sentem com muito mais intensidade do que a gente. Fora que eles não têm como, às vezes, lidar com isso, eles não criaram mecanismos ainda, o corpinho ainda está se desenvolvendo, fora que eles também não conseguem falar o que é que está incomodando, né? Então, é muito importante essa questão do quarto. Eu já tive quartos de clientes que eu medi, assim, campo eletromagnético, iluminação, e estava tudo muito irregular, gente. Aí o adulto da casa, às vezes, dormia e a criança não, tadinho, porque... Eu falei, o que vale para o adulto, vale para a criança. E a criança você tem que tomar mais cuidado ainda, porque ela não vai saber reclamar, às vezes não vai conseguir falar com você. Fala assim, mamãe, esse meu colchão aqui está desconfortável. Como que ela vai falar? Né? A gente tem que estar muito atento às reações do bebê. Muito bom, excelentes dicas aí. Eu queria ver outra pergunta que eu tenho uma dúvida com relação assim, aos sinais do sono. Você falou bastante da questão do quarto, mas no trabalho ou no estudo, que também é um momento, um local onde a gente passa bastante tempo. Uhum. Com relação a esses ambientes, existe alguma coisa, porque quando é o quarto a gente não dorme bem, enfim, mas no ambiente de trabalho, existe algum sinal que a gente pode ficar alerta e observar que às vezes uma pequena ato só de mudar a cadeira do trabalho de lugar, onde algo que a gente possa fazer, mas que a gente percebe que vai mudar? Por exemplo, tem gente que fala assim, eu bocejo muito, eu tenho uma dor de cabeça, ou um cansaço, e às vezes a cafeína não vai resolver, mas você consegue observar que às vezes assim é algum sinal que está associado com o ambiente, às vezes não é nenhuma mudança tão drástica, mas às vezes algo pequeno ali no dia a dia que pode melhorar a atividade laboral? Sim, e isso eu digo assim, a gente tem que, é multifatorial, né? Então, às vezes, para a pessoa chegar no ponto dela conseguir reclamar e falar assim, olha, Marcela, eu estou com muita dor de cabeça, é o sinal de que o seu corpo já teve que lutar muito contra isso. Às vezes já é num ponto que você já está bem doente, né? Então, o ideal é quando... Um sinal de alerta é você começar a observar os pequenos sintomas do seu corpo. Quando eu saio aqui desse espaço, eu chego na minha casa... Não, bastou entrar dentro do meu carro, sair de serviço, passou 10 minutos, minha dor de cabeça diminuiu. Então, você tem que ficar atento, sempre se observar. Eu estou vendo, assim, durante o dia, no meu serviço, eu fico de óculos o dia inteiro. Saio de dentro do trabalho, eu estou vendo necessidade de ficar com meu óculos. Então, isso daí pode ser muitos fatores. Então, a gente tem que pesquisar, é uma pesquisa minuciosa, né?
Então, o mesmo que vale a atenção que você tem que ter dentro do seu quarto de dormir, você também tem que ter nos locais de trabalho, porque como você mesma falou, doutora Michele, é um local que a gente passa muito tempo. Então, sempre prestar atenção nos locais onde você passa muito tempo. Tem gente que fala assim, mas eu já sou aposentada, eu não estou mais indo nessa rotina mais de trabalho, eu gosto muito de ficar sentado no sofá da minha casa, vendo televisão. Presta atenção nesse ambiente. Porque às vezes a pessoa está lá naquele sofá. Até às vezes o sofá, gente, ser confortável demais também não é bom, sabia? Às vezes a pessoa senta naquele sofá lá e fala assim, já estou aposentada, agora eu vou curtir a minha vida, curtir a minha família, adoro assistir filme. Aí todo dia ela senta naquele sofá que ela desmonta no sofá. Aí depois de um tempo, o que ela começa a falar? Nossa, eu estou com uma dor na lombar que eu não tinha antes. Que estranho, será por causa da idade? Porque agora eu estou aposentada e tal? Não, às vezes é o sofá, gente. Então, é multifatorial. Às vezes é uma coisa simples como o sofá, às vezes é a emissão de um roteador. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento, observar. Não é ficar, igual eu digo assim, neurótico. É uma coisa que está te incomodando, já passou para a parte que você consegue observar e sentir no seu corpo, porque por isso que eu digo que o meu trabalho ele só funciona se for com vocês, porque eu examino essa parte, a pessoa já consegue falar, a parte do ambiente, essa estrutura física, mas às vezes a doença que a pessoa tem, ela ainda está silenciosa, aí vocês, através dos marcadores, dos exames, aí me ajudam nessa investigação, né, porque quando, igual eu digo, às vezes está no corpo, já a pessoa já está falando assim, meu Deus, eu estou com uma dor na coluna que eu não sei o que é. Quando já começou a se manifestar fisicamente, é porque o problema é antigo. E eu só consigo, às vezes, pegar esse problema quando a pessoa já está, às vezes, com uma coisa instalada que é muito difícil de reverter. Né? Então, é tudo, gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem 8, nem 80, né? É a gente observar um pouquinho de tudo. É só ficar atento, né? Mas sem neurose, gente, pelo amor de Deus, né? Não, a gente pega muito sobre a autoobservação, né? Eu falo dentro das mentorias que a gente faz com a Eleva, essa questão da autoobservação eu aprendi dentro da medicina ayurvédica, questão de realmente estar ali notando e anotando, note e anote. Quando você anota, você consegue observar um padrão. A gente fica tanto no corre-corre da vida e às vezes acaba esquecendo de observar esse padrão. E é muito importante, porque senão até o próprio profissional, o mentor, ou arquiteto, médico, nutricionista, enfim, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de ligar os pontos quando a gente não está em dados. Então, essa autoobservação, realmente, ela é muito importante. E conseguir observar esses pequenos detalhes, seja do ambiente, seja da nossa rotina ali, e fazendo esse ajuste fino, aí sim ela vai ser intencional e vai realmente poder ser estratégica. Para fechar, uma dica que eu gostaria que você desse com relação à casa, também eu percebo que nos nossos rituais, né, do dia a dia, no início da manhã, a gente passa uma boa parte ali no banheiro, né? Acorda, vai raspar a língua, faz a oleação, quem tem essa prática, o banho, enfim. No banheiro, tem algum cuidado que a gente precisa estar tomando ali, né? Principalmente nesse primeiro contato, na fase da manhã, onde a gente passa esse momento ali de autocuidado, que você daria para que possa melhorar ali a questão da energia ali do banheiro? Sim, assim, a maioria dos pontos que eu falo para observar em um ambiente, um cômodo da casa, serve para todos praticamente, né? Tem algumas especificidades, igual, por exemplo, a gente chegou a conversar aí no banheiro. Como é uma área, muitas vezes, úmida, lembrar sempre de abrir a janela para circular o ar, né? E para não dar essa questão de fungo, de proliferação de bactéria, manter o ambiente sempre limpo. Mas tem uma série de outras coisas que a gente também tem que fazer. A questão da iluminação correta, da funcionalidade, por exemplo, até desde uma altura de uma bancada vai fazer a diferença, dos materiais de construção do banheiro, da geometria do ambiente. Então, tudo que serve para o ambiente serve para o outro. Mas essa é uma dica prática que eu posso te dar, é prestar atenção nessa questão da ventilação. E tem gente que fala assim, mas Marcela, eu moro num prédio, numa parte hotel,
que não tem janela no banheiro, né? Só tem aquele equipamento que a gente chama VentoKit, que faz a circulação de ar. Então, o seguinte, se você tiver a possibilidade, porque muitas vezes em hotel a construção ela é toda selada, esse é outro grande problema, que isso aí dá assunto para a gente falar mais uma live aí de algumas horas. Se não tem como você fazer essa abertura de janela, prestar atenção nos equipamentos que fazem essa troca e essa circulação de ar. Está funcionando? Tem que funcionar. O ar, a gente sempre tem que circular, pensa assim. Então, essa é uma dica prática que eu digo assim, que vai para todos os ambientes, principalmente o banheiro, porque é um local úmido e a umidade pode proporcionar desenvolvimento de fungos, proliferação de bactérias. Então, essa é a dica que qualquer pessoa pode fazer. Perfeito. E aí, Marcela, ficou evidente que para que a gente realmente tenha uma vida com vitalidade, não é só uma questão de suplementação, de rotinas, mas também de autoobservação. E todos esses detalhes, essas dicas que você deu para a gente, realmente vai colaborar muito para que a gente possa estar construindo esses resultados. Porque eu acho que essa melhora constante, né? Um pouquinho cada dia melhor. Fazendo sempre o melhor que pode com o recurso que tem e começar, não ficar esperando, agora eu vou me mudar, vou fazer uma construção maravilhosa. Não, vamos começar hoje, vamos fazer já, é o que temos, excelente, cada dia um pouquinho melhor. E esses micro hábitos, esses micro ajustes, como a doutora Lucy fala, né? E eles são realmente, eu acho que é o ponto que nós devemos preconizar no nosso dia a dia. Sempre observando, sempre melhorando. Marcela, muito obrigada. Eu quero agradecer a sua presença conosco. Obrigada, doutora Lucy, doutora Marcela, doutora Michele. Ficou muito claro para nós que estamos aqui com a sua companhia que vitalidade não é sorte, é uma construção, né? E isso faz toda a diferença. Consultar uma profissional como você. Deixamos aí a sugestão para os nossos telespectadores, né, nossa audiência, que procurem você para fazer aí uma consultoria. Muito obrigada, foi maravilhoso, gratidão, muito obrigada. Até mais. Eu quero agradecer a sua presença, foi assim um bate-papo maravilhoso, com muito conhecimento, com muitas dicas, e quero em breve vê-lo aqui, né, pessoalmente, para estar fazendo aí essa consultoria, estar fazendo esses ajustes, porque eu sempre falo, nada é tão bom que não melhore, né, gente? E nem tão ruim que não piore. Então, a gente tem que ter essa observação aí constante. E se realmente a gente sabe que existe essa oportunidade, existe esse conhecimento, que a gente possa realmente estar aplicando para poder ter uma vida com muita vitalidade. Não é mesmo, doutora Marcela? É isso, gente. Eu quero agradecer a oportunidade. Foi uma alegria estar aqui com vocês. São profissionais que eu admiro muito. Espero poder ter contribuído e colaborado com a audiência de vocês. E contem sempre comigo. Se as pessoas quiserem conversar, acho que é a forma mais fácil aí de entrar em contato pelas redes sociais, né? Tem o meu Instagram, que é @MarcelaMachadoArquiteta. Estou à disposição. E quando puder, eu quero muito visitá-las e poder fazer parceria com vocês para poder colaborar aí para mais saúde dos seus pacientes, de vocês também, né, gente? Então, contem sempre comigo, muito obrigada, e estou muito feliz aqui de ter participado. Eu que agradeço, um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.